Bolsonaro morre de medo de delação de Cid. E as últimas do governo Lula? Fala galera do Politicar Progressista, aqui é Paulo Henrique Faria, depois aí de umas 2 semanas sem gravar nessa modalidade um pouco mais longa, com 8, 9, 10 minutos aqui para vocês, essa análise política, cá estou eu de novo. Antes de começar a falar sobre o que eu obviamente falei lá na chamada, peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito, dê like se gostou e dislike se não aprovou. E comente sobre tudo que eu vou expor a partir desse instante. Estou gravando agora no final das manhãs e divulgando para vocês logo após o almoço, por questões profissionais, né? Então peço a compreensão de vocês, vou fazer de tudo para manter o canal por mais um tempo, pelo menos, certo? Bom, então vamos falar o que interessa. Vou começar falando, obviamente, sobre o principal assunto político do momento, tá pegando fogo. Vocês lembram, no último vídeo eu já levantava essa possibilidade aí do Mauro Cid fazer uma delação premiada e agora, de fato, ela foi homologada no STF. Vejam só por quem? Alexandre de Moraes, vulgo Xandão. Vocês viram, foi homologado no último sábado. Lá já dizem que ele conta muitos detalhes, o advogado já adiantou inclusive que ele não vai se furtar de responder qualquer coisa, não vai inventar, obviamente, por questões de justiça, de perjúria e tudo mais, mas ele, o que for perguntado sobre joia, sobre algumas, digamos, tretas envolvendo o ex-governo, o governo Bolsonaro, obviamente ele vai entregar, ele vai falar. Bom, e o que se espera aí dessas delações, das implicações dessas delações? Já estão acontecendo, vocês viram, o Bolsonaro deu uma entrevista falando, em dado momento, obviamente, ele fala sobre isso, aí ele vem com um discurso, ai, eu confio no Cid, ele não vai inventar nada, ele é como se fosse um filho, claramente já tentando afagar, puxando o saco do seu ex-capacho, para que ele não entregue, para que ele não revele para o STF, para o Alexandre de Moraes e, obviamente, para todo mundo, todas essas tramóias envolvendo as joias sauditas e, obviamente, muitas outras maracutaias do antigo governo. Ele fala também que não teme nada, não é? O Bolsonaro claramente sentiu o golpe, aí fica nessa agora de, tem que fazer mais 3 cirurgias, claramente, para se vitimizar. Gente, só o gado bolsonarista, sei lá, cerca de 20% do eleitorado brasileiro cai nessa. O Bolsonaro está morrendo de medo do Cid liberar pelo menos alguma tramóia, algum item ali que pode incriminá-lo e, obviamente, levá-lo à prisão. Isso é muito claro. Não precisa ser um grande entendedor de política para entender, para enxergar como funciona esse jogo, não é? Mas a gente vai continuar em cima. O Mauro Cid tem que falar sim, tem que delatar sim, e o Bolsonaro vai se dar mal por conta disso. Não vai se dar mal porque a gente não gosta dele, vai se dar mal porque ele tem culpa no cartório, ele fez muitos delitos, cometeu muitos crimes políticos, econômicos, enfim. Vocês sabem muito bem do que eu falo. E não adianta esses picaretas aí da blogosfera bolsonarista, do gabinete do ódio, que sim, ainda existe, está a todo vapor. Vocês sabem bem, Gustavo Gaia, deputado federal, infelizmente, aqui de Goiás, aquele decrépito Alexandre, vocês sabem, Alexandre Garcia, que fez parte ali da assessoria da ditadura militar, da Damares. Não adianta esses picaretas inventarem fake news relativo lá às tragédias do Rio Grande do Sul, entre outras coisas. Esses canalhas fazem de tudo para desviar o foco daquilo que interessa, ou seja, uma prática de cortina de fumaça, porque eles sabem que o Bolsonaro está para ir em cana. A gente vai continuar em cima, o Bolsonaro vai preso. Bom, e para fechar o vídeo dessa quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, vou falar um pouquinho, dar um rápido pitaco aqui sobre o governo Lula, sobre a infeliz troca lá no Ministério dos Esportes. Sai a ótima Ana Moser, uma grande gestora, grande ex-jogadora de vôlei, para entrar aquele picareta do André Fufuca. Já comentei, vocês viram no shortzinho de sábado à noite, então vocês sabem bem a minha opinião sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os últimos movimentos dessa semana para cá, de domingo para cá, do governo Lula. Bom, não concordei com a ida dele lá na Índia, tendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, das chuvas, das inundações.
Acho que ele deveria ter adiado essa viagem lá na Índia. Eu entendo a importância da mesma, mas adia, deixa para outra data e vai cuidar. Como ele cuidou lá no passado, vocês lembram do litoral de São Paulo, litoral paulista. Mandou o Alckmin em seu lugar, teve ali um certo desconforto com o governador Eduardo Leite. Eduardo Leite, liberal, não tem jeito, neoliberal, péssimo gestor, deve vir candidato em 2026, mas é muito fraco, está se mostrando agora que foi reeleito inclusive. Mas ele deveria ter ido, Lula deveria ter ido e não ter mandado o seu vice, o Alckmin, para esse tipo de questão. Não é? Porque ele levanta, dá margem aí para os seus detratores, para os oposicionistas, principalmente para os bolsonaristas raivosos, até para criar, como eu falei agora há pouco, fake news sobre essa tragédia. Não é? Então acho que o governo Lula peca ainda nesse tipo de atuações, peca, como eu já falei reiteradas vezes aqui, na parte de comunicação, que é muito importante. Não é? Tudo bem que o Lula acertou em todo esse erro aí de não ter ido lá para o Sul, para o Rio Grande do Sul, em liberar parte do saldo e do FGTS para essas vítimas de lá. Não, mas isso ainda é pouco. O presidente precisa se portar, precisa ficar no seu país e visitar as pessoas, independente da classe social, independente da região. Não é? Então acho que o governo Lula errou nisso. E como eu falei lá no vídeo de sábado, rapidamente, espero que o Lula não fique refém do centrão, não fique refém desses fisiológicos que se dizem centrão, de centro, mas não são de direita, extrema direita. Muitos são, inclusive, bolsonaristas ou ex-bolsonaristas. A gente tem que ficar também em cima, porque passadores de pano, puxa-saco, já basta os que já têm, vocês sabem bem, do gabinete lulopetista, que também existe. Não é como o gabinete do ódio bolsonarista, mas tem. Não é? Vamos puxar saco, vamos cobrar o presidente Lula, mas vamos cobrar de uma maneira inteligente, sem ser antipetista, sem ser reacionário. Essa é a minha vocação por aqui. Aliás, eu não tenho mais vocação, como eu já falei lá no início do ano, para ficar defendendo os erros do Ciro ou os erros do PDT. Apesar de ainda gostar de ambos, de ser filiado ao Partido Democrático Trabalhista, mas eu estou aqui para comentar sua política com um viés mais à esquerda. Se eles errarem, se o Lula também errar, vou criticar de maneira correta, de maneira intelectualmente correta, mas é isso, doa quem doer. A gente vai criticar e, obviamente, vai combater o nosso verdadeiro inimigo, que é o Bolsonaro, o bolsonarismo e a extrema-direita brasileira. Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu expus no vídeo de hoje. E aí, vocês acham que realmente o Mauro Cid, nessa delação, vai incriminar o Bolsonaro, vai contribuir decisivamente para que ele vá para a cadeia? O que vocês acham? Que o Bolsonaro está claramente morrendo de medo? Vocês têm essa mesma opinião, essa mesma percepção que eu tenho? O que vocês acharam aí desses movimentos do governo Lula? Vocês acham que ele deveria ter adiado mesmo essa ida lá para a Índia e ter ficado aqui para cuidar das vítimas lá das enchentes, das chuvas, grandes chuvas do Rio Grande do Sul? O que vocês acham dele estar cedendo demais para o Centrão? Quero saber a sua opinião, é muito importante. Se você puder contribuir para o nosso Pix, é esse que aparece aqui na tela, phcisfaria120188@gmail.com. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai nos ajudar bastante para continuar com os nossos vídeos, para continuar com o nosso trabalho por aqui. Certo? É isso. Valeu, galera, um abraço e até mais.